Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto e Negócios dessa noite. Hoje eu estou com Raquel Kibrit, CEO da Externa, e o papo hoje vai ser internacionalização, né? Qual a importância da internacionalização na nossa atividade portuária, no nosso ambiente da economia portuária, e o que pode trazer de benefício para a atividade de cada empresa. Raquel, seja bem-vinda ao programa, é um prazer tê-la aqui. E hoje vamos falar de um assunto super importante que às vezes as pessoas acham que internacionalizar é só viajar para fora. Exatamente, né? Tem muito desse aspecto do glamour da internacionalização, né? Mas a verdade é que é uma jornada extremamente fascinante, né? De percorrer, e a gente está super feliz de ter tido essa oportunidade de iniciar esse movimento, né? Fazer parte do começo desse movimento do setor aqui no Brasil. Eu lembro que quando eu chamei você para participar da nossa equipe na antiga Codesp, né, que a gente instituiu como Santos Port Authority, né, a SPA, sua missão era cuidar dessa agenda, primeiro fazer um diagnóstico, né, no ambiente de Santos, do nível de internacionalização das empresas, e a gente projetar o Porto de Santos internacionalmente. A gente sabe que o Porto de Santos é o maior porto do Hemisfério Sul, né, é o slogan hoje da Autoridade Portuária de Santos. Mas as iniciativas que a gente propôs para o time de montar um escritório em Xangai, montar um escritório em Dubai e outro em Londres, era justamente olhando esse processo para fora do Brasil, né? E pasmem, assim, Roterdã, Antuérpia, Hamburgo, são portos que disputam entre eles cabeça a cabeça, né, por cada caixa de container, tem seus escritórios de representação em Xangai, em Dubai, em Londres, enfim, Londres, né, o coração, né, do shipping e do comércio internacional. Mas conta para os nossos espectadores aqui como é que foi essa experiência, como começou, né? Eu participei dela, mas vamos ouvir de você essa etapa da SPA e, obviamente, a importância da internacionalização das empresas, né? Exatamente, né? Acho que foi um processo bastante disruptivo, né? Eu já trabalhava com expansão internacional de empresas há 10 anos, né? Quando você me fez o convite de entrar no fantástico mundo dos portos, que é um mundo realmente fascinante. E entender que muito desse processo foi que eu também entendesse um pouco de qual era esse perfil de maturidade, né, que a gente estava falando. E aí uma diferença, né, na época eu usava muito o termo, a carga é completamente internacionalizada. Ela vem e vai para vários países, ela viaja o mundo, ela está conectada, mas as instituições que fazem essa movimentação não realmente estavam no nível de internacionalização que elas poderiam estar, né? Então, assim, foi nesse processo de mapeamento, foi super importante entender quem eram os investidores internacionais do Porto, né? E aí realmente conhecer que a gente tem investidores do Oriente Médio, que a gente tem investidores asiáticos, que a gente tem americanos, enfim, né? Que a gente tem europeus também investindo no Porto, e claro, o nosso Brasil também está representado aqui no Porto de Santos, então, mas entender a motivação de cada um por ter escolhido Santos e ter escolhido o Brasil para poder crescer suas operações, né? Então, entender um pouco das vantagens competitivas do Porto foi essencial nesse movimento, né? E aí poder também ajudar na construção desse argumento positivo para o público internacional maior, né? No sentido de também poder começar a catalisar oportunidades de investimento para cá, né? E poder criar esse tipo de posicionamento internacional, porque apesar do Porto ser o maior porto do Hemisfério Sul, né? Ou enfim, o maior porto da América Latina também, né? Em muitos sentidos,
a gente olha esse movimento e fala assim, olha, tá bom, mas quem sabe disso? Quem realmente tem acesso a essa informação? Será que a gente é top of mind quando a gente fala de portos, né? E aí a resposta foi não. Então, assim, a gente não tinha esse posicionamento internacional, esse posicionamento de marca consolidado. A gente até usava não o slogan, mas um mote de trabalho que é não adianta ser o maior se não formos o melhor. Né? Então, ser grande, pujante é uma coisa, ser eficiente, descarbonizado, enfim, ter essas iniciativas de disrupção pioneiras é outra coisa. Né? E eu entendo que o processo de internacionalização é justamente esse, no mapa do mundo, em que nível que a nossa operação está. Né? Onde que eu me encaixo na hora que eu ranqueio os portos. Todo mundo olha o ranking de volume de container. Né? É sempre a referência. Né? Até porque quando a gente faz ranqueamento em tonelada, alguns portos se distanciam da amostra quando opera minério de ferro ou petróleo, né? As quantidades são tão grandes que elas deturpam a amostra. Mas na posição de evolução tecnológica, de prancha, de custos, de descarbonização, de melhor programa ambiental, de relação porto-cidade, como é que fica o porto comparado com os outros portos internacionais? E aí eu entendo e eu acredito que essas relações internacionais, uma coisa é a gente fazer o ranking nacional, né, que o Ministério já vem fazendo já há alguns anos, o ranking dos portos em termos de eficiência operacional, em termos de eficiência administrativa, o IDA, né, que é o Índice de Desenvolvimento Ambiental, que foi criado lá atrás. No passado ninguém disputava, hoje todo mundo disputa cabeça a cabeça. A internacionalização, de fato, ela é uma forma de tirar você da zona de conforto e comparar a tua operação com outros portos internacionais, inclusive dizendo assim, sou melhor. Né? Às vezes a gente compara, acha que o Brasil sempre está da lanterninha da eficiência ou da atividade portuária, e pelo contrário, a gente tem ótimas práticas no Brasil, e a minha experiência quando eu fui para fora, seja na Ásia, nos Estados Unidos ou na Europa, muitas das operações que nós temos aqui no Brasil é para ter orgulho que é muito melhor que em outros países. Né? Exatamente, né? Então essa é né, a nossa síndrome do vira-lata, né? Então é importante que a gente trabalhe isso também, né? Para que a gente também possa se tornar esse tipo de referência internacional para outros países, para outros portos, né? Acho que essa relação de sou tão bom quanto você ou sou melhor que você faz com que o mundo nos veja com outros olhos, né? Não só do ponto de vista de respeito, mas também de conexões internacionais, de benchmarking. A gente muda o nível de relacionamento para um outro tipo de patamar, né? Um patamar que a gente sai, né, de um mindset um tanto quanto colonialista, né? Desculpa falar esse termo assim, mas realmente, assim, acho que a gente já passou da fase, né, de se colocar nessa situação e poder ter um mindset vanguardista, progressista. Eu estou do seu lado, eu também estou buscando ser os melhores patamares de eficiência que eu consigo, porque eu entendo que essa cadeia é completamente globalizada, né? E eu entendo que se eu também não estiver trabalhando com esse viés, eu posso perder mercado. Vou dar um exemplo da descarbonização, né? A matriz elétrica brasileira, ela é 80% renovável, para mais. Quer dizer, essa busca da eletrificação, e aí tem que tomar cuidado, né? Muitos portos, mundo afora, se eletrificam, mas com uma base de geração de energia ainda no carvão. Então, não tem descarbonização. Né? Pelo contrário, você tem perda de potência na transmissão da energia elétrica gerada lá na usina térmica carvão, e quando chega no porto, você já perdeu potência e que você está entregando uma energia com pegada de carbono. Né? Quando a gente eletrifica um sistema aqui no Brasil, ele é 100% renovável, 80% renovável. A mesma coisa na questão das startups, do mundo da inovação. Né? A gente foi para o Smart Ports em Boston no ano passado, e para mim ficou patente que o que a gente tem hoje aqui no Brasil em hubs, aceleradoras de startups, né? O exemplo do Cubo,
está muito mais na frente do que em outros países. E você recentemente tem frequentado bastante o Cubo com esse olhar de internacionalizar startups. Conta um pouco dessa exatamente, história. né? Acho que enfim, eu acompanho o Cubo desde o seu nascimento, né? O Cubo está fazendo 9 anos esse ano. E a Externa é parceira do Cubo nessa vertical de internacionalização. Então, tanto olhando essa possibilidade das startups, né, na verdade, do ecossistema inteiro, né, porque lá tem corporates, é um ecossistema bem rico, né, tem investidores, tem as startups. Então, nesse ambiente, olhar exatamente esse movimento de expansão internacional do ecossistema como um todo, mas também a gente está trabalhando com a equipe do Cubo no processo de internacionalização do Hub. Então, nesse sentido, começar a desenvolver o posicionamento internacional do próprio ecossistema, né? E aí justamente para que ele se transforme numa referência na América Latina em inovação. E aí, enfim, eu vivo recebendo, né, delegações internacionais lá também, e nesse sentido, na semana passada, o governo do Quebec fez uma visita e conheceu o prédio e falou assim, olha, a gente não tem isso no Quebec, né? Eu estou realmente muito impressionado com o tamanho, né, desse ecossistema. Tem 550 startups lá, são mais de 20 verticais, entre elas mobilidade e portos, né, a parte de logística e marítimo, como eles chamam. Então, assim, a gente vê, inclusive, vários stakeholders do setor, né, trabalhando lá e buscando novas tecnologias, trabalhando com inovação aberta. Então, assim, um ambiente bastante disruptivo, com uma proposta de valor muito única, que merece essa referência global do ponto de vista que ela está sendo construída, né? E o Cubo também está com uma pegada bastante em expansão latino-americana. Então, esse movimento todo, ele é coordenado do ponto de vista estratégico, né? E aí, na América Latina, bastante liderado pelo Itaú, né, que é o maior shareholder do Cubo. Mas justamente para criar essa projeção internacional e trabalhar o Cubo também como soft landing de empresas, né, de startups internacionais querendo expandir no nosso mercado. E tem várias, né? A DocTech é uma delas que pousou lá e está se dando bem nos portos brasileiros. Sim, essa jornada com a DocTech é super interessante, né? E junto com a Wilson Sons. Então, assim, realmente esse foi um marco, né? Quando a gente teve uma startup, nesse caso israelense, né, mas uma startup internacional de fora do Brasil, realmente conseguindo trazer inovação para um porto brasileiro, né, no caso do Rio Grande do Sul, com todo o apoio da Wilson Sons, enfim, prestando um serviço de excelência. Então, agora, inclusive, nessa fase, eles estão num ponto crítico lá, né, conseguindo ajudar a própria equipe nesse sentido. Mas, enfim, dentre tantos projetos disruptivos, né, a gente vê que a internacionalização ela tem um papel-chave, né, nesse processo. Tanto de empresas estrangeiras que querem fazer negócios aqui no Brasil, que para o brasileiro é muito natural essa recepção, né? E tirando a gente também dessa passividade para que a gente também possa assumir um movimento de liderança regional, global, enfim, na escala que a gente quiser, mas realmente buscando trazer elementos de competitividade e crescendo nossas organizações. Essa lógica da internacionalização, né? A língua, às vezes, é uma barreira, né, para o brasileiro. O europeu tem uma cultura do segundo idioma muito forte, né? A gente tem a cultura do segundo idioma na escola, mas quando a gente chegou aqui no Porto, poucas pessoas falavam 2 idiomas ou 3 idiomas, né? E eu brincava sempre, né? Aliás, esse foi um dos temas de a gente começar a transformar a Codesp, né, na SPA, numa empresa já com uma imagem internacional. Você vai no Porto de Antuérpia, é inglês, você vai no Porto de Valência, de Barcelona, você tem uma palavra, a chamada em inglês, Hamburgo, idem, assim, países que têm uma língua que não é que todo mundo fala, né? Português é uma língua super difícil, né? Até para os espanhóis. Na hora que desce um filipino ou um paquistanês na beira do cais e vai se comunicar com um conferente, com um vigia, o inglês é a língua, né, de comunicação. Até pela gramática mais fácil, enfim, pela objetividade da língua, né? Essa lógica de mudança, de entender que os negócios são feitos em inglês, alguns brasileiros ainda acham que relutam, né, com relação a isso. Não digo de conhecer a língua, mas de achar que a língua portuguesa ela sobrepõe as demais línguas internacionais.
Se você quiser fazer negócio na China, vai ser inglês, no Oriente Médio vai ser inglês e assim sucessivamente. Até porque o Oriente Médio sabe as dificuldades de alguém aprender árabe, né? E o mandarim, não precisa nem dizer, né? Uma língua extremamente difícil, só quem estuda mandarim é que faz a imersão de fato na cultura. O quanto que a língua, na sua experiência, e aí eu vou buscar lá no começo, né? Que eu lembro que eu e a Raquel, a gente se conheceu em 2008, né? E você já tinha feito algumas missões para o Oriente Médio, se não me engano, com o pessoal da Única, né? Era o boom do biocombustível, né? O etanol, ele foi para o topo da lista das commodities almejadas pelo mundo carbonizado, né? Como é que foi a sua experiência em levar o sucroalcooleiro para ter contato com esse mundo externo, essa quebra de paradigma, a questão da língua? Eu acredito que isso hoje está vencido já no mercado de internacionalização? Olha, acho que não. Acho que tem uma jornada, né? O etanol, enfim, é uma história, né, para a gente poder contar no mundo. A gente tinha uma janela de oportunidade, né, ali naquele momento de fazer o etanol como o preferido, né, nessa transição energética, né, principalmente para os automóveis mesmo, né, que ele fosse realmente um substitutivo da gasolina, enfim, vendo a experiência do etanol aqui no Brasil, né. E isso, infelizmente, não se consolidou, né? A gente viu, na verdade, uma transição direto para os elétricos sem passar pelo biocombustível, né? Então, assim, tem uma questão, na verdade, de concorrência internacional com relação ao biocombustível. Semana passada mesmo, eu estava falando com um grande produtor de usina de cana daqui do Brasil, ele falou assim, olha, a gente exporta muito pouco etanol. Aí eu falei assim, puxa vida, mas será que não tem alguma oportunidade aqui de usar etanol em portos? Será que não tem alguma oportunidade de a gente poder diversificar essa matriz para outros modais de transporte, né? Vendo, enfim, a capacidade de queima energética, enfim, né? Toda a questão de pegada de carbono, a rastreabilidade que é total da cana, né? Então, olhando assim, dentro dos conceitos de sustentabilidade, ainda o etanol é um grande player. Mas ele estava me falando dessas dificuldades das barreiras do que os países impõem do ponto de vista regulatório, né? Então, essas barreiras não tarifárias que a gente, né, tem acesso realmente foram... foi bastante desafiador, eles ainda não superaram essa barreira, né? E a gente está vendo uma transição nesse sentido. É sempre importante, quando a gente fala de internacionalização, entender quem é o mindset, né, de quem a gente está querendo conquistar, né? E como é que a gente faz esse processo. E aí o aspecto de comunicação ele é super importante. Então, na hora de desenhar uma missão, na hora de desenhar uma comunicação internacional para um público-alvo específico, é super importante que ela esteja alinhada com a língua, né, que nem você falou. Então, realmente, ter os profissionais bastante preparados para lidar, que a comunicação esteja super bem feita, para que isso possa atingir o público e conectar. No final, é isso que você está buscando, né? Esse tipo de conexão internacional. Então, mesmo quando a gente vai para missões internacionais ou quando a gente quer fazer negócios, esse aspecto de comunicação é super relevante. No Brasil, menos de 5% da população é fluente em inglês. A gente não tem nem estatística para o espanhol. Então, a gente acha, né, que é muito menos, o pessoal se vira no portunhol, mas assim... O portunhol virou oficial, né? Não é o ideal, porque na hora que você está numa mesa de negociação e você precisa de uma habilidade técnica para poder comunicar sem romper algum tipo de processo, você precisa dominar completamente a língua, né? Então, para mim, idioma é ferramenta de trabalho. Se pudesse, eu falava 10 línguas. Mas é muito importante poder se comunicar bem, poder se conectar de forma bastante precisa para poder alavancar negócios. É importante. Bom, a gente faz um rápido intervalo e a gente volta já já. Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo bloco do Porto Negócios dessa noite. Hoje eu estou com Raquel Kibrit, CEO da Externa e atuante no mercado de relações internacionais, internacionalização, enfim, e já mergulhou no setor portuário já com a gente há algum tempo.
No primeiro bloco a gente abordou a questão da importância da internacionalização e as experiências aqui no Porto de Santos. Eu queria pegar o segundo bloco e a gente falar de cases de internacionalização e como o Brasil vem trabalhando e atuando nessas relações com outros portos. E aí a cultura, né, ela é um dos drivers dessa relação. Uhum. Então, acho que é interessante a gente olhar esse movimento, como nos últimos 5 anos, a gente tem visto uma dinâmica nesse setor, né? Então, a gente vê os CEOs das autoridades portuárias participando bastante de eventos internacionais, a gente vê as filiações, né? A gente vê mais instituições filiadas, por exemplo, o Porto do Açu, com a IAPH, a gente vê o movimento de crescimento, né, de memberships, não só brasileiros, mas latino-americanos na APA, né? Teve um movimento bastante nesse sentido para fazer um processo de aproximação regional. Acho que a gente viu também o Brasil olhando mais a América Latina olhando mais o Brasil. Então, a gente tem visto mais sinergias, mais comunicações mesmo, entre os líderes portuários, as viagens, a participação nos eventos, né? O Brasil participando mais de eventos latinos. Eu tive a oportunidade de ir na Toca Américas, tropecei num monte de brasileiro lá. Fiquei bem feliz de ver o Brasil representado na Intermodal, que é aqui, né, em São Paulo, também um evento fantástico, super internacional, então cada vez mais as pessoas fazendo esse tipo de movimento. Eu senti mesmo, as últimas intermodais, independente da pandemia, né, que foi um gap aí no evento, se mostrou uma presença muito mais maciça aí de outras culturas, né, no nosso ambiente. Mas eu me lembro, a primeira vez que eu fiz uma missão internacional, eu estava no Porto São Sebastião, e a gente fez uma rodada não foi a primeira vez, foi a primeira missão de fato, que nós fomos para a Ásia, passamos em Beijing, Shanghai e Hong Kong, se não me engano Singapura também. Para atrair investidores asiáticos para os leilões, né? Isso obviamente acabou sendo uma prática de lá para cá do governo brasileiro também, né? A Apex sempre envolvida nesses processos. Quando a gente participa de eventos internacionais, as pessoas sabem quem somos, elas entendem o mercado. Quando fala assim Porto de Santos, a pessoa já sabe onde está o Porto de Santos, né? Eu lembro quando a gente fez umas 3 missões internacionais pelo Porto de Santos, e eu apresentava o Porto de Santos, grandes portos internacionais não sabiam o nosso tamanho. Você é o maior do Brasil, mas maior quanto? Quantos berços tem o porto? Quantos quilômetros de vias navegáveis, né, de canal de navegação, de acesso você tem? A área de capacidade estática de armazenagem. Essa evolução de você se mostrar muda o patamar de você ter uma potencial negociação e ter uma negociação que vire negócio, né? Porque uma coisa é só você ir lá, shake hands e não acontece nada. Fica frustrante, eu acho que principalmente uma empresa como a sua, você ter um trabalho, que é um projeto longo, né, de maturação no processo de internacionalização, seja de lá para cá ou daqui para lá, e no final não vira porque bate no imposto, bate numa carga tributária. São 2 movimentos, assim, né? A gente tem um processo que é o processo de posicionamento, que esse é um passo, né? Então, quer dizer, essa parte de apresentação, de conhecimento e o outro, né? E a outra coisa que, na verdade, o Brasil precisa muito melhorar, tá bom, você está me falando tudo isso, como é que eu faço negócio com você? E aí tem uma via clara tem uma mentoria que eu faço que ela termina assim, né? You gotta make the ask, né? O que você quer de mim, né? Então, assim, como é que eu engajo com você? Então, you gotta make the ask. Senão você não tem, você só está lá falando, eu tenho, só assim, eu sou assada, né? Tá bom, mas o que eu faço com tudo isso de informação? Legal, obrigada, né? Tipo, shake hands e vai embora. Então, assim, acho que tem uma segunda dimensão, assim, dessa objetividade do brasileiro de virar e falar assim, olha, não, então tá bom, eu vim aqui te falar tudo isso porque o que eu quero com você é X. E aí poder abrir essa janela de conversação pragmática, com um caminho claro, porque ele vai fazer essas perguntas difíceis.
Ele vai perguntar assim, legal, como é que eu participo de uma licitação? Qual é o tipo de credenciamento que eu tenho que ter? Você vai abrir um bid, como é que eu fico sabendo dessa concorrência? Você publica esse bid em outra língua? Não, é só em português. Que site? Como é que eu fico sabendo? Tem alguma newsletter que eu posso assinar? Então, tá bom, qual é o caminho das pedras para eu poder fazer parte do seu mundo? Isso. E as mesmas perguntas você também pode fazer para eles. Né? Então, eles também vão ter esses caminhos das pedras e tudo isso tem que ser descoberto, né? E uma missão internacional proporciona esse early stage dessa descoberta, né? Mas a conversa ela tem que evoluir na sequência para que isso vire um relacionamento duradouro. Esse lance do que você quer de mim, né? Também passa por o que nós brasileiros queremos. Exato. Do asiático, do europeu, enfim, do americano, quando ele entra no Brasil com investimento, né? A gente chama dos FDIs, né? Dos Foreign Direct Investments. Eu, várias vezes, eu participei de reuniões em que eu sentia um medo de entrar no Brasil, obviamente, primeiro para a questão jurídica, né? Que ela é complexa. A questão tributária ela é um caos. Agora tivemos uma reforma tributária que começa a colocar no eixo a lógica dos impostos no Brasil, mas eu lembro que meu trabalho de formatura na Poli foi uma imersão no estaleiro em New Orleans, em Morgan City, né? Fica perto de New Orleans, um estaleiro de embarcações de offshore, de alto desempenho, casco de alumínio, water jet, né? Propulsão. Tanto é que a única embarcação que estava salvando gente no Caterina durante o evento do tornado foi essa embarcação, né? Os helicópteros já não estavam mais resgatando gente nas plataformas, quem estava fazendo resgate eram essas embarcações. Bom, fomos para lá, minha missão era falar para o dono do estaleiro, se ele fosse abrir um estaleiro no Brasil, quanto que ele iria pagar de imposto. Ai, jura? Eu tive vergonha de dar a resposta para ele. Com todos os incentivos fiscais que a engenharia naval, né, que a indústria naval tem no Brasil, mesmo assim era vergonhoso. Né? Uma embarcação que para ele custava lá, na época, 4 milhões de dólares, ia custar aqui 8 milhões de dólares fácil no Brasil. Né? E eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Falei assim, será que eu estou errando na conta? Não estava errando na conta. A gente fez a estrutura de custos, né, o DEPARA, do custo da mão de obra americana para a brasileira, enfim, os fatores de correção e foi um negócio assustador. Assim. Acaba sendo um ambiente de altos retornos, porém de alto risco também de investimento, né, o mercado brasileiro. Eu queria abordar algumas experiências que você teve, tanto na externa, né, nos últimos 5 anos, e alguns exemplos de cases que você conseguiu mudar esse mindset por onde você passou, né? Eu acredito que a gente fez um bom trabalho na SPA, agora a PS. Eu vejo, depois que a gente passou por lá, as equipes técnicas participando de missões internacionais, interagindo com outros portos, né? A própria participação na APA, a gente vai falar no próximo bloco da APA, da Associação Americana de Portos, tem sido, obviamente, essa mudança de mindset dos portos. Fala um pouco mais sobre isso para a gente. Acho que tem enfim, aí é mesmo vocação profissional, né? Assim, todas as organizações que eu tive a honra de poder participar, eu sempre busquei essa conexão internacional, né? Para mim, a agenda nacional, ela é pequena, né? Perto do que a gente pode trabalhar no âmbito internacional. Então, na Secretaria do Meio Ambiente, né, foi trazer toda a agenda de economia verde, que era uma agenda internacional, né? O PNUMA tinha publicado um relatório internacional, então como que a gente internalizou os conceitos de economia verde para o estado de São Paulo, né? Esse foi um movimento também bastante disruptivo que gerou projeção internacional. Poxa, foi gigantesco. Os pioneiros que falamos do assunto no Brasil. Foi. Isso foi em 2008. Foi 2008 isso. Então, quer dizer, essa questão, né, de estar sempre antenado, né, no que está acontecendo do mundo, entendendo como o Brasil pode ser parte disso, muito parte, assim, do impacto que eu sempre busquei trazer nas organizações que eu trabalhei, né, com os clientes que eu atendi também.
Então, a gente muitas vezes não pode esperar que as pessoas tenham sensibilidade cultural ou que elas saibam exatamente tudo o que elas podem explorar no momento que elas superam as fronteiras, né? Então, isso é muito interessante, né? Na Externa eu trabalho bastante esse conceito que as fronteiras estão na sua cabeça, né? Elas não existem na realidade, né? Então, depende de você exatamente como você vai navegar com naturalidade esse processo de expansão, né? Como você vai se conectar no mundo como profissional e como instituição. E aí, cada instituição dentro das suas agendas tem a vocação, né? Daquilo que é o seu equivalente no exterior. Ou como é que eu faço para poder crescer nesse processo. Então, é bastante nesse movimento, né? Então, dentro das experiências internacionais, que graças a Deus eu tenho a chance, né, de colecionar, já viajei mais de 30 países, enfim, sou globetrotter, adoro essas conexões, passo o dia inteiro falando com gente de fora, faz parte, né, da natureza do meu trabalho. Claro. Mas, assim, eu acho super essencial, assim, esse conceito, essas conexões e realmente impactar o mindset das pessoas, né? Acho que entrar no porto, né, e entender que é um mundo com bastante engenheiros, e entender que realmente é uma agenda bastante nacional e conseguir impactar essas pessoas para que elas percebam o valor de ser exposto a outros ambientes fora, né? Isso, para mim, é muito significativo, né? Hoje, quando eu olho um post da APS, eu vejo que tem um técnico da área de inovação participando do evento em Rotterdam, golaço, né? Acho que foi parte desse movimento que a gente começou, acho que hoje os profissionais percebem bastante valor desse tipo de interação, porque traz valor agregado para o porto, né, para a associação. E cada vez mais eu espero ver isso, espero ver mais brasileiros colaborando, contribuindo, não só como espectadores do que tem lá fora, mas também apresentando, estando presente, virando referência e falando tudo o que a gente tem aqui. E eu acho que a gente tem o que mostrar, né? Quando a gente fala de operação de granéis sólidos agrícolas, por exemplo, o Brasil ele dá um show em termos de eficiência e eu vou dizer até de diferentes arranjos e possibilidades disso acontecer. Semana passada eu estive em Paranaguá e entender a lógica do Corex, né, do corredor de exportação de granel, é uma coisa literalmente de você otimizar o berço, né? Então você tem lá 3 berços com 6 shiploaders, né, 2 para cada navio, sendo que qualquer um que esteja no corredor pode, inclusive, 2 clientes embarcarem carga simultaneamente no mesmo navio em porões distintos, né? Aqui em Santos você tem a verticalização completa, né? Então você tem um terminal da ADM, do TES, enfim, na margem no TGG, por exemplo, que você coloca full capacity num navio inteiro do mesmo trader, né? Do mesmo embarcador. Você tem as 2 possibilidades, né? E com capacidades de carregamento recordes, né? O Luiz Fernando até ele bate no peito e fala assim: o Paranaguá é o porto que tem a maior capacidade de carregamento por metro linear de berço, né? Porque ele privilegia de fato a alta ocupação, né, dos berços, né? E ficou patente para mim a lógica. 2 portos que competem entre eles com lógicas distintas, batendo seus recordes individuais, mas mostrar que isso também é uma boa prática e mostrar isso para os Estados Unidos. É um grande exportador, né, de commodity, e posso botar a mão no voo aqui que as nossas eficiências portuárias são maiores do que a de US, né? Vamos para o último bloco e a gente volta daqui a pouco. Boa noite, sejam bem-vindos ao terceiro bloco do Porto e Negócios dessa noite. Ficamos agora com o Momento Arbitra com Angelino Caputo. Momento Arbitra. Olá, pessoal! Hoje vamos falar de um tema que vem ganhando destaque no setor portuário: a sustentabilidade ambiental, social e corporativa, mais conhecida pela sigla ESG. A Arbitra incentiva as boas práticas ESG no setor, especialmente
entre nossas empresas associadas. No ano passado, nós assinamos o Manifesto aos Valores ESG do Porto de Santos, durante a segunda jornada ESG realizada nesse porto. Esse manifesto é uma iniciativa da Autoridade Portuária de Santos e funciona como uma espécie de declaração de intenções para alavancar o nosso porto a patamares elevados de sustentabilidade. Além da Autoridade Portuária de Santos, assinam esse documento todas as prefeituras da Baixada Santista, várias de nossas empresas associadas no Porto de Santos e outros agentes envolvidos com as atividades portuárias, totalizando até agora 22 signatários. De lá para cá, o número de aderentes só vem crescendo. Com isso, o setor portuário assume o compromisso de adotar e promover práticas alinhadas com os valores ESG, com os princípios do Pacto Global e com a Agenda 2030 da ONU. Dentre as metas, a longo prazo, estão a transição energética para fontes mais sustentáveis e a adaptação do porto às mudanças climáticas. Para 2024, 2 iniciativas estão sendo implementadas: a premiação ESG para as melhores iniciativas e o ESG Challenger, que é uma espécie de hackathon que vai identificar problemas na atividade portuária e buscar soluções inovadoras. Esse evento vai acontecer agora, nos dias 22 e 23 de junho, no Parque Tecnológico de Santos. Além dessas iniciativas, vários outros eventos têm sido promovidos com o objetivo de incentivar as práticas de sustentabilidade e acessibilidade e inclusão. Um deles foi o Porto Diverso, dentro da segunda semana de diversidade, no mês de maio. Outra iniciativa que merece destaque foi a ação humanitária visando ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A APS, em conjunto com o grupo signatário do Manifesto ESG, reservou um galpão em sua sede para centralizar as doações e encaminhá-las ao Sul por cabotagem. Com iniciativas desse tipo, o Porto de Santos está no caminho certo para se tornar uma referência mundial em práticas ESG. Por aqui, a Abitraz segue comprometida com a construção de um mundo mais sustentável e socialmente consciente e incentiva as principais players da comunidade portuária santista que ainda não aderiram ao Manifesto ESG que o façam, aumentando o nível de engajamento entre seus colaboradores. Momento Abitraz. Obrigado, Caputo. Voltamos aqui do estúdio com Raquel Kibrit, CEO da Externa, atuante no mercado de internacionalização, não só de portos, né, mas de outros mercados. E hoje o nosso tema é falar do assunto da internacionalização no mercado portuário, né? No primeiro bloco a gente abordou o histórico da atuação aqui em Santos, as experiências internacionais no Brasil, né, de internacionalização no Brasil. E agora eu gostaria de abordar a questão associativa. As associações, independente de internacionais ou não, elas têm como uma missão que é representar o associado em pautas coletivas, né? Tirar o holofote de cima do associado e fazer os advocacies, né? As defesas dos pleitos dos associados. Isso já acontece no Brasil com a BTP, com a ATP, enfim, com várias associações, né? A própria BEP, né? Você coordenou durante 4 anos a frente Latam da APA, né? Da Associação Americana de Autoridades Portuárias, que não tem só autoridades portuárias como membros. Uhum. Como é que foi esse processo na APA e a importância das associações nessa agenda da internacionalização? Eu acho super interessante avaliar as associações como uma porta, uma plataforma de expansão internacional dos membros, né? Então, na verdade, a própria APA, né, ela serviu como esse movimento, né, essa oportunidade de ampliar as conexões internacionais entre os membros, e não só trabalhar uma pauta americana, no sentido de estadunidense, mas uma pauta americana no sentido de continente americano. Então, isso foi bastante disruptivo nesses 4 anos.
Eu comecei trabalhando com o Brasil e depois de ter crescido o Brasil, fui convidada para assumir toda a operação Latam, né? E aí, obviamente, ser exposta a várias realidades diferentes dentro, né, da nossa região, desde o México até o Chile, a Colômbia, a Argentina, né? Enfim, passando por uma situação econômica bem delicada e agora num processo de transição, de restauração, né, econômica, o Paraguai, o Uruguai, entendendo como cada país se posiciona dentro dos seus players e como tudo isso se une dentro de uma associação. Então, esse movimento foi bastante único, né, naquele sentido. Acho que cada associação, ela tem a sua vocação, né, que nem você falou. A grande maioria das associações, não só do setor portuário, né, mas ela tem uma vocação nacional, né? A pauta ela é nacional, ela trabalha as questões nacionais, ela tem, enfim, cada associação tem o seu motivo de existir, né? E do ponto de vista internacional do mundo dos portos, a gente tem algumas associações que despontam, né? Então, a APA é uma delas, a IAPH é uma delas, né? A gente tem a RET, que trabalha a questão de porticidade, né? Dos portos mediterrâneos. A gente tem a própria AIVP, que trabalha a agenda porticidade. A gente tem a Harbour Masters Association, que é uma outra associação também que trabalha só com os Harbour Masters. Então, assim, cada associação tem PIANC. Então, cada organização dessa tem as suas motivações, tem o seu público-alvo, né? Algumas com viés mais técnico que outras, né? Algumas trabalhando agendas políticas, outras olhando assuntos regulatórios. Mas a parte de potencialização de negócios, ela sempre ficava como segundo plano, né? A gente não encontra uma associação que fala assim, não, eu estou aqui para fomentar negócios, né, numa agenda completamente pró-business. A gente não viu isso no histórico das associações internacionais do mundo portuário, esse movimento, né? A primeira disrupção que a gente viu esse processo foi na própria APA, quando ela fez um processo de transição de ser uma associação puramente de autoridades portuárias para deixar membros do setor privado participarem dela. Né, e isso veio com o Chris Conner há 4 ou 5 anos atrás, quando ele reformulou a associação e começou a trazer outras fontes de recursos financeiros para que a associação pudesse ficar mais robusta, né? E aí teve um grande sucesso. Esse movimento, né, que você também trouxe um pouco, ontem a gente fez uma reunião, você falou assim, a gente precisa ter momentos em que a gente proporciona choques de moléculas, né? Acho que é um pouco isso mesmo, a gente conseguir dentro das associações ter essa plataforma de conexão, né? Desde os prestadores de serviço até as autoridades portuárias, todo mundo faz parte do que a gente chama de Global Supply Chain. Sim. E todo mundo acaba tendo um papel essencial, né, no avanço do setor. Então, não fazia muito sentido deixar um de fora e o outro dentro, enfim, num processo de crescimento econômico que abarca, né, várias agendas, faz bastante sentido que exista um lugar onde todos possam conversar, né? Claro, quando a gente fala de economia portuária, né, da cadeia, da comunidade, você tem N players, né, não só prestadores de serviços estrito sensu, mas você pensar numa operação portuária, a existência do serviço de rebocadores, né, da praticagem, do agente marítimo, do agente de cargas, nós falamos das partes, né, Part of Logistics, né, que é o 1PL, 2PL. Hoje já se fala dos 5PL, né, que são aquelas startups, aquelas consultorias que dão a disrupção, a inteligência artificial, o apoio estratégico numa tomada de decisão de algum dos outros entes da cadeia. Quando você coloca toda essa turma para dentro de uma associação e faz esses choques de moléculas, tem negócio, né, porque quando você fala assim, uma autoridade portuária, que tipo de negócio vai fazer com outra autoridade portuária? No mínimo que ela pode fazer é criar um corredor de inteligência em que a carga que seja movimentada entre esses dois pontos tenha uma liberação aduaneira, tenha uma liberação regulatória mais expedita. Fora isso, se não tiver duas cargas, né, um vendedor, um comprador nas duas pontas que interajam, você não tem como criar novos negócios nessas duas, né, entre essa origem e destino. E daí a importância dos outros entes da cadeia, né? O agente de carga é o grande responsável por definir se a carga vai pelo porto A ou porto B, né? A verticalização da operação, tudo isso são formas para mim sempre,
discutir competitividade, né? O quanto que você entrega para o seu cliente, seja ele para cima ou para baixo na sua cadeia de relacionamento, um melhor preço, um melhor SLA, redução de tempo, enfim, que você gere aí vantagens para quem você interage. E aí eu entendo de fato que uma associação focada em business, né, e eu entendo que era esse o movimento que estava sendo feito nos últimos 4 anos, né, que infelizmente a EPA ela encerrou o foco, né, vamos colocar dessa forma, nas atividades na Latam, né, é como se fosse um pequeno fechamento temporário, espero, olhando para os associados nos Estados Unidos e Canadá, imagino, né, que isso também ficou restrito ao Canadá, deixou aí uma oportunidade para os portos latinos se organizarem em si, né, e continuar essa agenda de business. Né? Eu acho que é isso que deve acontecer nos próximos meses, esse movimento de organização de portos brasileiros. Imagino que portos brasileiros liderem esse processo, como portos mexicanos, colombianos, chilenos, enfim, nessa organização, olhando negócio, né? Porque quando tem negócio, as pessoas continuam participando da associação, né? E aí não é aqueles encontros e eventos para sair para um coquetel, para jantar, para passear, né? É um encontro para fazer negócios. Era bem isso mesmo, né? Assim, realmente para a gente foi uma surpresa, né, receber essa notícia da própria associação, né, no sentido de reavaliar qual era a própria essência da associação e as prioridades, né, que foram voltadas realmente para uma agenda americana, né, com bastante foco em advocacy, que no final era a vocação original dessa associação. E, enfim, num potencial ali de membresia onde 80% são membros dos Estados Unidos mesmo, né? Então, assim, numa agenda de crescimento, a agenda Latam que vinha com força, ela ficou num segundo plano, né? E realmente, nesse sentido, os membros, na verdade, desde o México até o Chile, sentiram muito essa decisão, né? E no final do dia também, trabalhando com Latam nesse período todo, deu para entender que, na verdade, na nossa região, o nosso escopo é muito maior do que só América, né? A gente tem muitos investidores asiáticos fazendo negócios aqui, europeus fazendo negócios aqui, então, quer dizer, numa agenda que era um pouco mais restrita às Américas, né? A gente deixava de olhar muito esse ambiente maior, né? E realmente, assim, existe uma vontade, né, de poder seguir interagindo, né, na América Latina, porque nos últimos 4 anos foi muito fortalecido esse relacionamento, tanto do ponto de vista virtual quanto presencial. As pessoas se conheceram mais, as pessoas interagiram mais, não só no evento, né, que a gente tinha, né, teve o Congresso Latino-Americano, que foi aqui em Santos, depois teve a Convenção Latina lá em Barranquilha. Então, assim, olhar para além desses 2 pontos de conexão que realmente eram grandes eventos, para passar a ter um relacionamento todo mês, né, dentro da associação, inclusive com um grupo de WhatsApp montado, enfim, foi, né, agenda de networking virtual, tudo isso estava fomentando um outro nível de relação, né? A gente, inclusive, descobria ali históricos profissionais, por exemplo, de pessoas, né, a Jancy, que é uma querida lá, uma paraguaia, trabalhou 5 anos no Porto de Paranaguá, falava português perfeito. Então, quer dizer, sabe, você começa a descobrir que os profissionais portuários têm uma relação muito maior latino-americana que a sua agenda nacional, né? E aí começar a trabalhar esse tipo de conceito. Então, assim, tem uma vontade muito grande, assim, de continuar realmente, que as moléculas continuem interagindo e a gente continue fomentando esses negócios na região, fortalecendo ela e colocando ela no centro desse debate portuário, né, que hoje é muito no hemisfério norte, né? Então, o hemisfério norte é que determina, né, os Estados Unidos e a própria Europa, qual que é o nosso destino, né, na América Latina. Então, essa posição realmente é bem interessante que esse movimento continue indo nessa direção, né? Não, eu acho que tem tudo para dar certo. Primeiro porque os portos latinos mostraram para que vieram aí nos últimos 4 anos, né? Segundo que
E aí eu falo mais pelo Brasil, né? Não pelo Brasil, porque cada país latino tem uma vantagem competitiva no comércio internacional, né? O Chile é o grande provedor de cobre do mundo inteiro, né? O principal produtor. E de fato, isso coloca o Chile no mapa, né? do comércio internacional. O Brasil, não precisa nem falar do agro, né? A questão é como é que a gente, juntos, fortalecemos tiramos o Mercosul, né, do papel, né? Porque a concepção do Mercosul sempre foi, de fato, a América do Sul, né? E, obviamente, envolvendo a América Central e compondo toda a América Latina nesse grupo. Mas é aquela coisa, né? Parar de ter a síndrome do cachorro coitado, né? E assumir um papel de protagonismo, sabendo que nós somos muito bons, né? Em muitas coisas no setor portuário, só precisamos mostrar isso para o resto do mundo e começamos isso mostrando para os irmãos aqui latino-americanos. Raquel, obrigado por ter aceito o meu convite para vir aqui no Porto Negócio, falar de uma agenda super importante. Próximos passos aí é tirar do papel essa iniciativa ótima de continuar o trabalho com os portos latinos. Obrigado. Imagina, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você e realmente vamos seguir avançando nessa agenda internacional super importante. Perfeito. Bom, a gente fica por aqui. Foi um papo muito interessante sobre a internacionalização do Porto Negócio essa noite. Espero você na próxima quinta, nesse mesmo horário, aqui no Porto Negócio. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.